é a vontade que nós sejamos felizes. Para que essa felicidade seja alcançada, devemos temer a Deus, ter respeito por Ele e trilhar os seus caminhos. Existe como bússola para trilhar os caminhos a sua palavra, a sua meditação em comunhão com a igreja. Existem os sacramentos que nos ajudam e, por excelência, a Eucaristia, que vai nos alimentando em nossa trajetória humana, nas estradas deste mundo rumo ao céu. Tudo isso em nossa consciência. Todos nós somos dotados de consciência, e é a nossa consciência, e é na nossa consciência que ouvimos se aquilo que fazemos é certo ou não. Depois, queridos irmãos e irmãs, para entendermos o contexto dessa festa, lembremos que as duas grandes festas da igreja, Natal e Páscoa, trazem consigo uma alegria imensurável. E por isso mesmo, essa alegria não pode ser vivida apenas num dia. E para justamente indicar a grandeza dessa alegria, no tempo corrente, nós celebramos as alegrias do Natal e da Páscoa em 8 dias, nas chamadas oitavas. Isso indica o número 8, plenitude. Isso quer dizer que as alegrias que celebramos neste tempo, neste mundo, vão ultrapassar o tempo e nós iremos vivê-la no paraíso. Sim, estamos vivendo antecipadamente aquilo que viveremos na glória de Deus. Também a oitava do Natal tem muito a ver com a cultura judaica, pois depois de um parto, geralmente um parto, mas depois que a pessoa tivesse contato com o sangue, essa pessoa tinha que ser purificada. Tinha-se o contato com o sangue. Após 8 dias, essa pessoa passava pelo ritual de purificação, e aí só assim poderia ser reinserida na vida da comunidade. Eram as chamadas leis sanitárias para o povo judeu. É bom lembrarmos que à época não se tinha compreensão do que hoje nós temos, em especial a partir da tecnologia, do avanço das ciências sobre o contato do sangue, por exemplo. Mas para que aquela comunidade que tinha vivido por tanto tempo como uma comunidade nômade e que era tão pequena frente aos outros povos, as leis sanitárias eram corroboradas ou confirmadas pelas leis religiosas. Por isso que no mundo semita do Antigo Testamento, em grandes partes, as leis necessitam da sustentação do universo religioso. Maria e o menino, e José, obviamente, de forma indireta, eles tiveram contato com o sangue. Então, para que a mãe e o filho fossem reinseridos na comunidade, a necessidade de ir ao templo, fazer os rituais purificatórios e oferecer uma oferta, dar algo ao templo em sacrifício para a purificação de si e dos seus. A indicação de que Jesus vivia numa família pobre, não miserável, mas pobre, é justamente aquilo que José oferece. Só os pobres ofereciam pássaros, porque facilmente eles conseguiam capturar na natureza, não precisavam pagar. Quem era rico, quem tinha posses, oferecia touro, ofereciam cordeiros deste tamanho. Então, facilmente tinham posses que podiam comprar, mas os pobres, para cumprir o preceito, eles ofereciam pássaros. Por isso que Jesus vai dizer: vós valeis mais do que os pássaros, vós valeis mais do que os pardais.
Nós valemos um Cristo na cruz, o Salvador do mundo. E é por isso que nós não mais oferecemos sacrifícios a serem feitos em oblação, porque o último, eterno e insubstituível sacrifício já foi dado. O próprio Cristo Jesus, que se tornou sacerdote, oferenda e sacrifício. E este é um dos aspectos da missa, o aspecto sacrificial. Embora nós não estejamos renovando o sacrifício, porque ele já aconteceu uma vez por todas, como diz o autor da Carta aos Hebreus, a cada missa nós atualizamos aquele sacrifício e recebemos mais uma vez os frutos daquela entrega na cruz do Senhor. Outro ponto importante é que dentro da oitava do Natal nós temos figuras que cooperaram para compreender este mistério. Tivemos Estevão, o primeiro mártir, tivemos João Evangelista, aquele que nos ajudou a entender que aquele menino que havia nascido como todos os outros meninos, ele já era Deus antes de todos os tempos e tornar-se-ia nosso Salvador, aquele que iria se apresentar como caminho, verdade e vida. E hoje, sempre dentro da oitava do Natal, celebramos a Sagrada Família, Maria e José. Graças a essas duas personagens, o menino recém-nascido foi protegido das situações mais adversas que qualquer criança é submetida. Foi protegida essa criança do terror e do ódio de Herodes e de outras situações tantas. E aí nós vamos observando, de acordo com a liturgia de hoje, que o pai quis que seu filho viesse ao mundo da forma mais ordinária, ou seja, mais comum. O pai quis para o seu filho uma família de pessoas devotadas e abertas à ação de Deus, Maria e José. E desde então, esta família tornou-se o ideal para as nossas famílias. Mas aqui é preciso que nós tenhamos muita cautela, para que o ideal não sufoque o real. É preciso entender que o ideal é uma meta a ser perseguida, mas enquanto não chegamos na estatura deste ideal, nós temos que amar a nossa realidade e perceber que sim, nossas famílias trazem consigo luzes e sombras. Luzes que devem ser potencializadas e sombras que no dia a dia, no dentro do tempo, sombras que devem ser dissipadas com a luz do Senhor. E aí nós vamos observando que esse ideal deve ser aplicado em cada caso, iluminando cada caso, e em cada circunstância devemos acolher e amar as famílias. Para a época semita, um povo pequeno, que tinha a grande necessidade da reprodução, era impensável uma família não ter filhos. Mas depois, com o avanço da sociedade das ciências, sabemos que nem sempre o não ter filhos significa um fechamento à vida. Muitas vezes há problemas de saúde de uma ou de ambas as partes. Essa família será tida como uma família de segunda categoria, como era essa época? Não. Essa família deve ser amada da mesma forma como aquela que gerou filhos. E ao contrário, inclusive, deve ser receber mais atenção do que as famílias que tiveram filhos. A situação também das famílias que experimentaram, por várias razões, e muitas vezes muito compreensíveis, a separação. Nós também temos que ter caridade. Como diz uma canção de Padre Zezinho, a família que deu certo, saiba amar a família que por alguma razão não conseguiu progredir em sua vida. Lembremos que existe ideal. O ideal é que nós progridamos até que um dia a morte nos separe. Contudo, havendo no seio comunitário alguma família que enfrenta alguma situação,
abandonada por Deus. Deverá ser alvo de nosso acolhimento e, sobretudo, da misericórdia. Mas existem elementos postos no Antigo Testamento, segundo a cultura judaica, e que depois encontrará no Evangelho de Cristo aquilo que fará o que nós temos hoje de família. Lembremos que a época judaica, no primeiro ciclo da sua vida social, era permitido que o homem tivesse várias mulheres, a chamada poligamia. Para o mundo cristão isso é impensável, porque isso vai literalmente contrastar, entrar em choque com a dignidade dos homens e das mulheres. Para nós cristãos, essas realidades que atingem o seio da vida familiar devem ser rechaçadas, devem ser com toda força reprimidas. O adultério, a luxúria, a prostituição e tantas realidades que muitas vezes ou sempre hão de atrapalhar a vida familiar. O ideal deve iluminar a nossa realidade, e alguém que experimentou algum tipo dessas realidades deve se sentir estimulado a voltar, a recomeçar, a querer sempre a vivência do perdão, como diz São Paulo hoje. E aí, na vida familiar, nós temos a figura do pai, da mãe e dos filhos. Lembremos-nos que na lei mosaica, no Decálogo, existem duas tábuas. A primeira só tem 3 mandamentos, todos os 3 ligados a Deus. A segunda tábua tem 7 mandamentos, e ela é encabeçada justamente com o 4º mandamento, que é: honra teu pai e tua mãe, e terás vida longa aqui. É o único dos 10 mandamentos da lei de Deus que implica uma recompensa. Olha a sabedoria do nosso Deus e olha a luz que a lei divina e social fez iluminar a vida da sociedade. Isso quer dizer que nós, filhos, se não pelo amor, mas pela força da lei, tendo em vista a recompensa, deveremos cuidar dos nossos. Contudo, desde o século XVI em especial, começou a crescer em nosso meio o individualismo. E muitas vezes começamos a perceber famílias que não querem mais ter filhos, começamos a ver situações de isolamento mesmo dentro da casa. Eu sempre concluo nos matrimônios: não se acostumem a se tornar estranhos um ao outro dentro da casa. Não nos acostumemos. Nós não podemos ver no esposo ou na esposa alguém que venha competir comigo, alguém que me é estranho, alguém que eu vou nutrir por ele ou por ela desconfiança. Não. Por isso o diálogo, por isso o perdão, por isso a oração conjunta, para que os dois vençam tanto as suas tentações individuais como as tentações em vida familiar. Lembremos que essa é a chave da cura daquela família no livro de Tobit, a oração. A oração, de fato, move moinhos, a oração move montanhas, e a oração desterra as forças do mal que tentam contaminar a vida familiar. Mas, padre, existe o ideal, nossas famílias têm seus limites, e agora vamos seguir em frente, querendo um dia chegar a esse ideal. E sempre recomeçar, é graça. É graça divina começar bem, é graça recomeçar, mas a graça das graças é não desistir jamais. Nós não podemos, na primeira situação, no primeiro problema, jogar a toalha e dizer não tem mais jeito. Não. Para as complicadas situações da vida, muito cuidado com as respostas e soluções fáceis que nos apresentam. E às vezes nem nos dão isso, nos vendem como se aquilo fosse a solução para tudo. Santo Inácio de Loyola pede que quando nós estivermos em crise, querendo decidir por algo, que nós nos esforcemos com a imaginação em olhar lá na frente
Eu, por exemplo, tenho 22 anos. Se eu tiver algum momento de crise, 22 anos, tá bom? Se eu tiver algum momento de crise, eu devo olhar lá para frente, com 70 anos, e me perguntar: eu seria feliz lá na frente, se hoje, por exemplo, eu dissesse não à minha vocação? É um esforço não só da imaginação, mas da oração. E perceber, irmãos e irmãs, que isso serve para tudo, para a vida 2 também. Ora, quando eu tiver algum conflito com meu esposo, esposa, porque isso pode acontecer, quando isso ocorrer, se ocorrer, será que eu conseguirei viver sem essa minha amada, que está comigo sempre? Será que eu conseguirei viver sem esse meu amado, que é cheio de planos mirabolantes da vida? Será que eu conseguirei? É preciso que nós redescobramos o amor um para o outro. E aí nos lembramos de Santa Clara de Assis: não perder de vista o ponto de partida. Sempre quando vem casais em crise, eu peço, por favor, voltem àquele primeiro olhar que deu aquele frio na barriga. Volte àquela manifestação que te levou a desejar viver com essa pessoa uma vida a 2, tornando-se uma só carne. E aí, esposo para com a esposa, esposa para com o esposo, ter o devido cuidado, devida atenção. São Paulo diz que as mulheres devem ser solícitas para com o esposo e o esposo não ser grosseiros para com suas esposas. Isso é muito importante, queridos irmãos. Se nós estamos habituados a nos tornar carinhosos com tantas pessoas, por que eu não sou carinhoso com meu esposo ou com a minha esposa? Por que eu não me esforço para entender que aquela família é a família que Deus me deu? Porque senão nós poderíamos viver numa eterna adolescência. Quando adolescentes é que nós achamos que a família do outro é melhor do que a nossa. Eu fui assim, não parece, mas eu fui. Quando eu era final da minha infância, início da adolescência, eu descobri o leite ninho em pó. Vocês conhecem leite ninho? Hoje, você jovem, mas na minha época, isso era descobrir ouro. Era um negócio assim. Pois bem, era para rico. Na casa ao lado, seu Mário, meu irmão está aqui. Na casa ao lado morava seu Mário e dona Lurdinha, um casal esplêndido, com o qual eles contavam até hoje. E aí, brincando um dia com os filhos dele, descobri que eles tinham leite ninho. E com isso eu digo: meu Deus, era o néctar dos deuses. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a fugir da minha casa para brincar na casa de seu Mário. E eu organizava a brincadeira. Qual era a brincadeira? Esconde-esconde. Eu sempre escondia na cozinha. Entenderam? Dava tempo, ninguém achou fada ainda, eu com a boca cheia. E existe um detalhe ao comer leite ninho: você não pode comer às pressas, senão você engasga e morre. Então o que eu fazia? Eu era o último a ser achado com a boca branca. O que foi isso? Não sei. E quando eu chegava em casa, chorava, porque a casa do outro era melhor. Só que gradativamente eu fui percebendo que essa era uma condição infantil da minha parte. O melhor lugar é aquele lugar onde eu era obrigado, onde eu era sustentado, onde eu era amado, mesmo não tendo leite ninho. Mas meu pai e minha mãe, muito sensíveis, vendo que a nossa paixão era leite ninho, comprou um dia numa feira o leite ninho. Não demorou 1 minuto, porque meu irmão, eu e o outro comemos tudo, e brigando inclusive para quem comeria mais o leite ninho. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a nossa casa é o lugar do suporte. São Paulo diz isso: suportai-vos uns aos outros. Suportar uns aos outros não significa dizer você está aí e fica. Não. Precisamos os mais fortes, os membros mais fortes de uma família, sustentar os membros mais fracos, para que não na humilhação, mas para o fim de libertação, para que os membros mais fracos compreendam que são amados e que desta forma descubram o caminho da cura e da libertação. Mas lembremos nós, diz o texto sagrado,
é preciso que nós também estejamos abertos e cooperemos para com o bem-estar de toda a família. O pai deve cooperar, a mãe deve cooperar, o filho, a filha, devemos também cooperar para que a harmonia chegue. E isso quanto tempo for necessário. Lembremos-nos de Mônica, chorosa, aos pés do grande bispo de Milão, Ambrósio, chorando para que Agostinho encontrasse a verdade. Dada a hora, Ambrósio disse a Mônica: calma, Mônica, o fruto de tantas lágrimas não se perderá, porque para Deus nada é impossível. Queridas famílias que aqui se encontram, do jeito que são, vocês são valiosas para a nossa comunidade. Muito obrigado pelo que vocês são, que representam. Muito obrigado pelo esforço que vocês realizam para viver em Deus, com Deus e por Deus. Queremos pedir perdão pela família religiosa que talvez não esteja te assistindo como deve. Perdão pelas vezes em que eu, como pastor, não consigo ajudá-las a reencontrar o caminho para o ideal. Mas temos paciência. Deus é fiel e Ele está agindo a nosso favor. Eu só peço a mim, aos senhores e senhoras, cooperemos para que nossas luzes sejam potencializadas e para que as trevas que tentam nos dominar sejam dissipadas no nome do Senhor. Se Ele quis ter uma família e teve, certamente nossas famílias são amadas. Por isso, às nossas famílias, muito obrigado e que Deus os abençoe sempre. Amém. Creio.